Oi, pessoal! A gente vai estar iniciando agora mais uma videoaula da nossa playlist de circuitos elétricos. Nessa videoaula, a gente ainda vai estar abordando as técnicas de análise de circuitos e a gente vai estar fazendo alguns exercícios de análise nodal. Então, se você ainda não viu o vídeo de conteúdo de análise nodal, volta lá ver aquele vídeo que agora a gente vai estar aplicando todos os conceitos que a gente viu no vídeo anterior. Então, é muito importante que você tenha assistido ele, se você quiser entender bem esse vídeo aqui. Então, basicamente, os tópicos da aula vão ser os 3 exercícios que a gente vai estar resolvendo, né? Então, o exercício 1, 2 e 3, nós vamos estar resolvendo aqui nessa videoaula. Então, vamos lá, pessoal. No nosso exercício 1, ele pede para a gente definir as tensões nos nós desse circuito, que ele já está nomeado aqui, cada tensão em seu respectivo nó, e também já está com o ponto do nó de referência definido, que é o nó na qual a tensão é igual a zero. Então, veja, olhando para esse circuito, a gente pode observar que a gente tem uma fonte de tensão dependente, e essa fonte de tensão dependente é basicamente regida por VA, né? E aí a gente consegue equacionar VA. Então, vamos iniciar equacionando VA. Olhando para o circuito dado, a gente pode definir VA como a diferença de potencial no resistor de 8 ohms. Então, veja, ora, se VA já está com a polaridade definida aqui, que é muito, muito importante, se o ponto de maior potencial é o nó V3 e o ponto de menor potencial é V2, então eu posso afirmar que VA vai ser igual a V3 menos V2, certo? Essa daqui eu vou chamar de equação 1, porque veja, se eu tenho 4 nós, eu preciso de no mínimo 4 equações para resolver o meu circuito. Mas veja, eu tenho uma variável a mais que rege a minha fonte de tensão dependente. Então, eu vou precisar de 5 equações, porque eu tenho 5 variáveis. 4 delas são as tensões no nó e uma delas é uma tensão na resistência de 8 ohms. Então, aproveitando que a gente já começou equacionando VA, a gente pode começar agora equacionando a nossa fonte de tensão dependente, certo? Então, a nossa fonte de tensão dependente, que é dada pelo valor de V4, né? Porque de V4 até o aterramento, o único elemento que eu tenho é a nossa fonte de tensão dependente. Então, eu posso afirmar que V4 vai ser igual a 2VA. Mas, Camila, quem é VA? Ora, a gente definiu que o nosso VA é justamente igual ao que foi dado aqui, ó. A gente definiu nessa equação. Então, VA é igual a V3 menos V2. Desenvolvendo essa equação aqui, gente, a gente vai ter isso daqui. Desenvolvendo essa expressão, a gente vai obter a nossa segunda equação, que é referente ao ponto de V4, né? A tensão V4. O próximo passo, a gente pode ter o equacionamento do nosso nó V1. Só que veja, quando a gente olha para o nó V1, a gente pode observar que a gente tem uma fonte de tensão ligada entre 2 nós, sendo que nenhum desses nós é um nó de referência. Então, eu não consigo determinar qual a corrente que passa onde essa fonte de tensão está. Eu não consigo determinar, e com isso, eu não vou conseguir equacionar o nó V1 e o nó V3 se eu não utilizar a técnica de análise do supernó. Então, veja, todo esse ponto que eu marquei aí para vocês, ele vai ser o nosso supernó entre o nó V1 e o nó V3. Então, vamos lá, começar equacionando o nosso supernó. Primeira coisa que eu vou fazer é ver quanto vale a diferença de potencial entre V1 e V3. Então, veja, eu tenho que o ponto de maior potencial, V1, menos o ponto de menor potencial, V3, vai ser justamente igual a 12 volts, que é o valor da minha fonte de tensão. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar LKC nesse supernó.
Então, vamos lá, pessoal. Para eu aplicar a LKC no supernó, eu vou considerar que o nó V1 e o nó V3 são o mesmo nó, eles são supernó. Então, eu vou atribuir aqui o sentido das correntes no nó V1 e no nó V3. Veja que aqui eu tenho uma fonte de corrente, então o nosso sentido já está pré-estabelecido. Vou escolher um sentido arbitrário aqui para essa corrente que está saindo, vou escolher saindo, e essa corrente também eu vou escolher nesse sentido. No nó V3, eu vou escolher essa corrente aqui também saindo. Veja que temos aqui outra fonte de corrente, então o nosso sentido já está pré-estabelecido. E nesse ponto aqui, eu vou escolher também a nossa corrente saindo. Então, tranquilo, pessoal. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é equacionar esse supernó. A gente tem que o LKC é o quê? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, eu vou aplicar isso considerando isso como um supernó. Então, veja, quais são as correntes que estão saindo do meu supernó? O nosso 3 ampere aqui está saindo, então vai ter 3 amperes, certo? Mas, qual é a corrente que passa aqui? Vocês vão concordar comigo que corrente... a gente vai escrever aqui no cantinho, deixa eu ver um canto que tem. A gente vai escrever aqui no cantinho que a corrente é justamente a tensão sobre a resistência. Então, a gente vai utilizar essa relação, assim como foi mostrado lá na aula de teoria de análise nodal, para equacionar isso. Então, vamos lá. Qual é a tensão aqui nesse nó? Não é a tensão V1? Então, vai ser a tensão V1 menos 0, que é a tensão que está aqui no meu nó de referência, dividido por 4, que é a nossa resistência. Fazendo o mesmo com a outra corrente que também está saindo, nós vamos ter que V1, que é o ponto de maior potencial, menos V2, dividido por 6. Essa é a nossa corrente aqui. Tranquilo. Agora a gente vai equacionar o nosso supernó aqui do outro lado. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ter que V3, vamos somar aqui, porque todas as correntes estão saindo. Estou equacionando as correntes que estão saindo. V3 menos V2, tudo isso dividido por 8. Essa é a corrente nesse ponto aqui. Mais V3 dividido por 1. Porque aqui a nossa tensão é igual a 0. Então, vai ficar V3 dividido por 1, que é a nossa resistência. Tudo isso vai ser igual a 4 amperes. Porque é, a única corrente que está entrando no nosso supernó. Então, desenvolvendo essa equação, a gente vai obter o seguinte resultado. Pronto, pessoal. Então, desenvolvendo aqui é só matemática, a gente vai obter essa expressão aqui, que eu vou chamar da minha equação 4. Essa daqui é a nossa equação 3, certo? Essa é a nossa equação 1, 2, 3 e 4. Tá faltando uma. Como é que eu vou fazer para determinar essa outra equação que está fazendo? Olhando para o nó V2, né? Então, vamos equacionar V2 agora. Então, realizando o equacionamento do nosso nó V2, eu vou atribuir todas as correntes saindo, certo? Então, como eu sei que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, eu vou equacionar. Vamos lá. Iniciando por essa corrente, eu tenho que V2 menos V1 dividido por 6, certo? Mais essa corrente aqui de baixo vai ser V2 menos V4, tudo isso dividido por 10, mais essa outra corrente aqui, que é V2 menos V3, tudo isso dividido por 8. Então, eu sei que tudo isso daqui vai ter que ser igual a 0. Tranquilo, desenvolvendo isso daqui, a gente vai ter que essa expressão. Pronto.
pronto, pessoal. Desenvolvendo, a gente vai ter essa expressão aqui, e aí também é só matemática. Então, veja, vamos lá. Eu tenho 5 equações e eu tenho 5 variáveis. Então, já é possível resolver linearmente esse circuito. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer só uma relação de substituição ou qualquer forma que você preferir que você tenha para resolver o seu sistema de equação. Nós vamos utilizar as seguintes equações. Então, gente, veja, considerando todas as equações que eu desenvolvi aqui, eu tive 5 equações. Só que o que eu fiz? Eu substituí aonde eu tinha Vx em função dessa equação aqui que a gente obteve no nosso primeiro quadro, certo? Então, veja, pessoal, eu tinha 5 variáveis e 5 equações. Só que, veja, eu substituí aonde tinha VA por essa equação aqui que a gente determinou lá no início. Então, isso facilitou a minha análise e fez com que eu tivesse apenas 4 equações. Que, desenvolvendo isso aqui, você obtém os seguintes valores para as tensões. Então, pessoal, através dessa resolução que a gente tem, a gente obtém esses valores para as variáveis, as tensões. Então, foi isso que o nosso exercício pediu. Ele pediu os valores de V1, V2, V3 e V4. Então, a gente pode considerar o nosso exercício vencido, né? A gente concluiu o nosso primeiro exercício. Então, pessoal, vamos agora para o nosso segundo exercício. A proposta desse aqui é um pouquinho diferente. Ele não pede para determinar as tensões nos nós. Na verdade, ele pede para determinar a tensão V0, que é a mesma tensão que passa aqui nessa resistência de 1K. Então, veja, olhando assim o circuito, a gente pode ver que a gente tem 3 fontes, sendo 2 de corrente, uma dependente e outra independente, e temos também uma fonte de tensão, além dos nossos elementos passivos, né, os nossos resistores. Então, vamos lá. Como nessa questão ele não definiu quais vão ser os nossos nós de referência e também nem quem são os nossos nós, eu vou definir nomes arbitrários aqui. Eu vou chamar aqui de V1, esse daqui eu vou chamar de V2, esse eu vou chamar de V3 e esse eu vou chamar de V4. E aí vocês já devem estar estranhando porque eu não defini o nó de referência como sendo esse nó aqui de baixo, que é o que a gente faz. Mas veja, eu vou escolher entre os 5 nós que eu tenho disponível no meu circuito, eu vou escolher esse nó do meio como sendo o meu nó de referência. Isso é importante tanto para vocês praticarem algo diferente, para você ver que o nó de referência ele não deve estar somente aqui embaixo, tanto para vocês verem como isso pode facilitar na resolução do nosso exercício. Mas você poderia escolher qualquer outro nó. Inclusive, você pode resolver esse exercício escolhendo outro local para o nosso nó de referência, que o circuito deve ter os mesmos valores de V0 como resultado. Então, vamos lá. A gente pode observar que temos uma fonte de corrente dependente. Então, eu vou iniciar equacionando o valor de X, certo? A gente tem aqui que X é a corrente que passa por esse resistor de 1K. Então, veja, equacionando, eu vou ter que X vai ser igual a 0, que é a tensão nesse ponto, menos V3, que é a tensão nesse outro ponto, né? Tudo isso dividido pela resistência de 1K. Tranquilo, essa daqui então é a nossa equação 1. Agora eu posso começar a equacionar os nossos nós. Vou começar equacionando V1. Então vamos lá, pessoal. Eu vou escolher os sentidos aqui da nossa corrente V1 como todo saindo, mas vocês fiquem à vontade, certo? O resultado deve dar o mesmo. Eu respeitei o sentido aqui da minha fonte de corrente independente, então 2 e X é o valor dessa corrente, mais V1 menos 0, certo? Vou colocar só V1 aqui, dividido pela nossa resistência de 1K, mais essa outra fonte de corrente que vale 2 miliampere. E aí eu vou colocar 2 sobre K, que é a mesma coisa de 2 miliampere. Tranquilo. Só que, ora, quem é X, gente? Eu não tenho que o nosso X vai ser justamente
menos V3 sobre 1K, então eu já vou substituir aqui, que isso já vai facilitar na minha resolução. Então, realizando a substituição de x e desenvolvendo, eu vou ter a seguinte expressão. Eu vou ter, desenvolvendo essa equação aqui, essa expressão que eu vou chamar da equação 2. Então, tranquilo, equacionei V1, agora eu vou equacionar o nosso nó V2. Vou respeitar o sentido aqui dessa fonte de corrente dependente e vou escolher aqui sentidos arbitrários para as minhas outras correntes que vão estar interagindo nesse nó. Então, veja, tenho somente 2 e x entrando e o restante das correntes estão saindo. Portanto, eu posso dizer que V2 sobre 1K, que é essa corrente aqui, mais V2 menos V4, tudo isso sobre 1K também, deve ser igual a 2 vezes ix. Só que, gente, eu já tenho o valor de x, então eu posso realizar essa substituição. Então, realizando essa substituição e desenvolvendo o nosso equacionamento, a gente vai ter essa expressão aqui. Então, pessoal, esse vai ser a nossa equação proveniente da análise do nó V2. E agora a gente vai analisar o nó V3 e também o nó V4. Então, vamos lá, pessoal, equacionando o nosso nó V3, eu posso definir o sentido que eu quiser para as correntes, vou respeitar aqui o sentido da fonte de corrente, e as outras eu vou considerar essa daqui entrando, ó, vou também respeitar o sentido de x, e essa eu vou considerar saindo. Tranquilo. Então, como a soma das que entram, que são essas duas, vai ser igual à soma da que sai, que é somente essa, vamos equacionar. Então, eu vou ter que 2 mA, que é igual a 2 sobre K, mais Ix, vou colocar aqui Ix, né? Porque Ix é essa corrente que tem esse sentido que passa por aqui. Vai ser igual a V3 menos V4, tudo isso dividido por 1K. Certo? Eu sei o valor de x, que é a nossa primeira equação, então eu vou substituir aqui e também vou desenvolver essa equação para o nosso nó V3. Então, pessoal, desenvolvendo isso aqui, substituindo x e desenvolvendo matematicamente, a gente vai ter essa equação aqui que vai representar o nosso nó V3, fazendo LKC, né, a lei de Kirchhoff das correntes, no nosso nó V3. Temos 4 equações e 5 variáveis, sendo elas 4 tensões e uma corrente x aqui. Então, eu preciso de mais uma equação, que vai ser justamente a análise do nosso nó V4. Então, pessoal, equacionando o nosso nó V4, olhando para cá e observando que esse é o nosso aterramento, eu vou ter que V4 menos 0 vai ser igual a 12 volts, que é justamente o valor da minha fonte de tensão. Que o V4, ponto de maior potencial, seguindo a polaridade da fonte, e o 0 é o ponto de menor potencial. Então, eu posso afirmar que o nosso V4 vale, na verdade, 12 volts. Isso vai facilitar muito na nossa análise. Isso vai gerar um sistema com apenas 3 equações, porque eu já tenho uma relação entre esses sistemas. Então, assim, pessoal, para você ver a importância de a gente escolher o nó de referência com inteligência, que isso facilita bastante a nossa resolução. Organizando aqui, a gente vai ter esse sistema de equações. Então, pessoal, organizando, esse daqui vai ser o nosso sistema de equações. A gente vai desenvolver aqui essas equações para determinar o valor de V1, V2 e V3, já que o nosso V4 já foi determinado aqui baseado na análise da nossa fonte de tensão. E aí a gente já realizou essa substituição, por exemplo, nessa equação 4. A gente substituiu esse valor por 12, desenvolveu e a gente obteve aqui o valor da equação 4, essa nova equação. Então, realizem essas substituições que a gente deve obter esse sistema, que os resultados devem ser os seguintes.
Então, pessoal, esses devem ser os valores do nosso sistema de equação, né? Da resolução do nosso sistema. A gente tem que V1 é igual a 12, V2 ele vai ser igual a menos 1 e V3 vai ser igual a 7 volts. Só que veja, não é isso que a questão pede. Se a gente voltar aqui, a gente pode observar que a nossa questão, ela pede o valor de V0, que é o valor da tensão aplicada a essa resistência. Só que veja, eu posso afirmar que esse ponto aqui é o mesmo ponto V4 que está aqui. Então, já que ele dá a polaridade e ele deve dar a polaridade da tensão que ele pede nessa situação, a gente pode afirmar que V0 é igual a V3 menos V4. Já que eu tenho tanto o valor de V3 quanto o valor de V4, eu consigo determinar isso facilmente. Veja que V3 vai ser igual a 7 e V4 vai ser igual a 12. Então, eu posso afirmar que o nosso V0 vai ser igual a menos 5 volts. E, com isso, a gente resolve mais uma questão. Então, pessoal, o nosso último exercício, nosso exercício 3, assim como o exercício 1, pede para a gente determinar as tensões nos nós desse circuito e também ele já dá aqui, ó, o nosso nó de referência. Então, fica um pouco mais simples da gente resolver ele porque já tem tudo definido. Mas não se enganem, esse circuito ele é muito grande, então a gente precisa tomar muito cuidado e tem que ter atenção no equacionamento, porque se você errar um sinalzinho, você perde todo o andamento da questão e você não vai estar entregando o que a questão está pedindo. Então, é necessário, extremamente necessário a gente ter atenção ao resolver. Então, vamos lá. Olhando aqui, a gente tem muita coisa, além dos nossos elementos passivos, nossos resistores, a gente tem 3 fontes de corrente, sendo 2 independentes e uma dependente, e temos uma fonte de tensão dependente e uma independente. Então, gente, vamos fazer o seguinte, já que a gente tem muitos elementos, é melhor a gente começar já equacionando as nossas fontes de tensões dependentes, né? O termo que elas dependem desse termo, por exemplo, na fonte de tensão aqui, a gente depende do Ix, né? 4Ix. Então, vamos equacionar logo esse Ix para começar, certo? Vamos lá, pessoal. Olhando aqui, a gente vê que Ix já tem um sentido estabelecido, que é obrigatório, se for uma variável que rege um elemento ativo. Então, veja, eu tenho como afirmar que o valor de X é justamente V3 menos V2, tudo isso sobre 10, que é o valor dessa minha resistência. Então, tranquilo, já tenho uma equação aqui. Agora, a gente vai relacionar Vx, que é o termo que rege aqui, ó, essa fonte de corrente dependente. Então, vamos lá. A gente olhando aqui no nosso circuito, a gente vê que Vx é a tensão aplicada nesse resistor de 5 ohms. Então, vamos lá. Vx vai ser a diferença de potencial desse resistor. Ora, o maior potencial, a gente pode afirmar que está aqui, ó, no ponto que é V4, certo? E o ponto de menor potencial é o V3. Então, a gente afirma que Vx é justamente essa relação, V4 menos V3. Tranquilo, a gente equacionou aqui os nossos termos que regem as nossas fontes dependentes e agora a gente vai passar para os nós. Ao equacionar V3, a gente já pode, ó, afirmar isso daqui. Ou seja, eu já posso definir que o nosso valor de V3 é igual ao valor da fonte de tensão, por causa dessa ligação aqui, que nós temos tensão igual a zero nesse ponto. Vamos começar agora, pessoal, a equacionar o nosso nó V2, certo? Então, vamos lá, eu vou definir aqui o sentido das minhas correntes. Eu tenho uma fonte de corrente, então eu vou respeitar o sentido dela, certo? Esse daqui vai ser o sentido, esse daqui eu vou considerar saindo e todos os outros também vou considerar saindo. Tranquilo, vamos equacionar agora. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Observe que eu tenho apenas a minha fonte de corrente dependente entrando, então a soma dessas outras 3 correntes que saem vai ser igual ao valor da nossa fonte de corrente. Então, vamos equacionar, certo?
Vamos lá, a gente vai ter que V2 menos V1, isso sobre 8, é correspondente a essa corrente aqui. Mais V2 menos V4, tudo isso sobre 2, é correspondente a essa corrente aqui. E V2 menos V3 dividido por 10, que é o valor dessa resistência, corresponde à corrente que passa aqui. Tudo isso, veja, é igual a essa corrente que entra, que é igual a 2Vx. Só que veja, pessoal, eu já tenho o valor de Vx definido aqui em função das nossas tensões nos nossos nós. Então, realizando essa substituição e desenvolvendo a equação, a gente vai ter o seguinte. Então, realizando a substituição tanto do valor de V3 quanto da expressão de Vx, a gente vai obter aqui na nossa equação para o nosso nó 2, né, a tensão correspondente ao nó 2, V2, esse termo, certo? A gente vai chamar isso aqui da nossa equação 4. Então, vamos analisar os outros nós para a gente obter também as nossas outras equações para realizar a solução do problema. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou equacionar V1, só que veja, a gente se depara com um problema aqui no nosso caminho, que é justamente essa fonte de tensão ligada entre dois nós que tem tensão diferente de zero. Então, elas não são meu nó de referência. Então, eu devo aplicar a técnica do supernó para resolver esse problema. Então, a técnica do supernó ela deve ser aplicada aqui, ó, nessa fonte de tensão dependente, que está ligada entre V1 e V4. Então, veja, equacionando agora esse nosso ponto, a gente vai ter que V1 menos V4, ele vai ser igual ao 4ix, que é o valor da minha fonte de tensão. Isso respeitando a polaridade da minha fonte de tensão dependente, que eu faço essa análise. Ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial, de acordo com sua polaridade. Então, tranquilo, pessoal. Só que eu sei o valor de x, então eu vou substituir aqui e desenvolver essa equação para a gente conseguir obter uma equação mais desenvolvida desse supernó. Então, pessoal, desenvolvendo essa equação, a gente vai ter justamente essa expressão para análise da polaridade aqui das nossas tensões do nosso supernó. Agora, o próximo passo, a gente vai ter que fazer LKC no supernó, considerando que ele é um nó só, né? Um supernó. Então, eu vou determinar aqui, ó, o sentido das minhas correntes, todas saindo. Essa daqui vai ser entrando no nosso nó, respeitando a direção da nossa fonte de corrente. Esses daqui, eu vou considerar também saindo do nosso nó. Então, vamos lá, vamos começar a equacionar. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Vamos lá, equacionar primeiro essa corrente. V1 menos 0, que é a tensão aqui no nosso nó de referência, eu vou colocar assim, sobre 4, mais V1 menos V2 dividido por 8, que é essa corrente aqui, mais, vamos para a parte de cima aqui, V4 menos V2, tudo isso dividido por 2 ohms, mais V4 menos V3, tudo isso dividido por 5. Isso vai ser igual a quanto, pessoal? A 10, né? Que é o valor da minha fonte de corrente, que é a única que está entrando no meu nó. Então, veja, desenvolvendo isso daqui, a gente vai ter essa equação para LKC no nosso supernó. Então, pessoal, essa daqui é a nossa outra equação, que ela foi desenvolvida a partir do LKC no nosso supernó. Então, veja, eu já tenho as equações suficientes para a gente conseguir desenvolver, né? Porque eu tinha as 4 variáveis, que são os nossos nós a serem analisados, né? As tensões do nosso nó. E eu tinha também 2 variáveis, que cada uma delas regia uma fonte dependente. Agora, eu tenho 6 equações para 6 variáveis. Vamos resolver esse
sistema de equações. E esse sistema vai ser dado dessa forma aqui. Então, veja, pessoal, desenvolvendo essa equação aqui, a gente obtém o valor de V1, V2 e V4, e a gente já tinha o valor de V3, né, que foi dado através da análise do nó 3. Então, com isso, a gente conclui o exercício 3 e a gente conclui também mais uma videoaula da playlist de circuitos elétricos e que tentem resolver esses exercícios que a gente fez aqui de formas diferentes, é completamente essencial que vocês treinem, pratiquem muito para conseguir resolver essas questões como se não fosse nada na ponta da língua assim, você já tem a resposta. Então, é extremamente importante que vocês resolvam esses exercícios de outras formas, utilizem depois outras técnicas para resolver, mudem o local do nó de referência, o importante é que vocês pratiquem, independente da forma que for. Então, muito obrigada por assistir, não esqueçam de dar o like e assistam também os próximos videoaulas que a gente vai ter aí na nossa playlist de circuitos que estão imperdíveis.